Que bom que você está aqui. Nós vamos estudar a Bíblia agora. Já cantamos, já louvamos e agora a gente vai ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Que aqui diminua a pessoa do Marcelo. Que Deus seja exaltado nesse lugar. Eu amo a Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Na verdade, eu gosto muito de histórias da Bíblia. E eu mencionei isso durante a semana, que há uma parte da Bíblia que me chama muita atenção, são os evangelhos. E por que, pastor, os evangelhos chamam tanta atenção sua? Por uma razão muito especial. Os evangelhos trazem narrativas, principalmente da vida de Jesus. E eu sou apaixonado por isso. E eu gosto de ler essas narrativas, essas histórias. E eu gosto de imaginar como elas aconteceram. Eu sou um camarada extremamente visual. Eu gosto de aprender olhando as coisas. E então eu leio histórias assim, eu fecho os meus olhos e eu crio a cena na mente. E eu fico pensando como é que aconteceu. Eu vou criando cada detalhe. Eu não sei se você já experimentou fazer isso. Experimente qualquer hora dessa. Você vai ter uma outra percepção da Bíblia a partir desse momento. Pode ter certeza disso. E eu sou apaixonado, e hoje nós vamos ver um trecho da Bíblia, nos Evangelhos, que vem falando sobre uma palavra que nós precisamos desenvolver constantemente na nossa vida como cristãos, como crentes, como religiosos. É uma palavra bem pequenininha, mas muito importante para todo mundo. Essa palavra é fé. E a Bíblia diz que a fé é tão importante que sem ela é impossível você fazer o quê? Agradar a Deus. Paulo diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É pela fé que nós temos contato com Deus Criador, esse Deus inacessível aparentemente ao ser humano, mas é pela fé que nos chegamos a Ele, é pela fé que nos aproximamos do transcendente, do sobrenatural. E sabem que a fé demonstra que há 3 níveis de fé. Pela história que veremos hoje, nós estaremos aqui descobrindo em que nível de fé nós temos, em que nível eu estou. E a partir de agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17. São Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 17, conta uma história muito interessante. E o texto começa no versículo 11. Versículo 11 do capítulo 17 de Lucas. Começa assim dizendo: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos leprosos, igreja? Está fraco. Quantos leprosos, igreja? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E o versículo 16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o que mesmo, igreja? Samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E o verso 19, o último verso então da história, nos fala: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Do jeito que você está, mais uma vez, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença, essa é a tua casa, e nós viemos aqui te adorar em espírito e em verdade. E nós estamos agora reunidos, Senhor, a tua palavra foi aberta. É uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, mas é uma história que nos fala de maneira muito profunda hoje. Por isso, Pai, alarga o nosso entendimento através do teu Santo Espírito, para que compreendamos aquilo que tu queres para a nossa vida. Seja conosco, que a minha pessoa aqui como pregador diminua, ela desapareça,
e o teu nome seja exaltado nesse lugar para a honra e glória do seu nome. Amém. Seja conosco, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. A história acontece com Jesus andando numa região entre Samaria e Galileia. Aliás, era uma região que era incomum para um judeu andar nas terras de Samaria. Jesus estava em direção a Jerusalém, mas Jesus sempre tem intenções, ele sempre faz as coisas de maneira intencional, e a intenção de Jesus sempre é salvar. Havia ali um preconceito enorme entre judeus e samaritanos, um preconceito de ambas as partes. Judeus odiavam os samaritanos odiavam os judeus. Era um preconceito étnico, racial, religioso, social. Se alguma vez já experimentou alguma forma de preconceito na sua vida, preconceito dói, preconceito traz um sentimento de rejeição, é doído. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus sempre está acima dos preconceitos humanos. Deus passa por cima desses preconceitos. O que Ele está preocupado é resgatar a pessoa, o ser humano, independente daquilo que ele é, da cor da sua pele, da condição social, da condição intelectual, da preferência sexual. Deus quer salvar as pessoas. E Deus passa então pelo improvável. Deus passa então pela região de Samaria. Era improvável um judeu passar por ali. Se ele quisesse ir para Jerusalém, ele teria que dar uma volta muito maior. Era assim que acontecia. Ele passava pelo leste do Rio Jordão, em direção à região de Pérea, e dava uma volta passando por Jericó, para depois chegar lá em Jerusalém. Mas Jesus não. Ele vai na contramão daquilo que o ser humano faz. E Jesus passa então por Samaria, e agora se apresentam 10 leprosos, um grupo, os nossos protagonistas. E esses homens então, os 10 leprosos, começam a clamar, começam a gritar de longe. E por que gritar de longe, pastor? Porque os leprosos, eles também viviam uma forma de preconceito tremenda. Talvez hoje você não tenha ideia do peso que era a lepra no passado, a hanseníase no passado. Hoje é uma doença praticamente erradicada. Hoje praticamente a lepra, ela é controlada. Hoje existe cura para a lepra, mas nos tempos de Jesus não era assim. Alguém acometido de lepra era alguém fadado a morrer, era vacinado a sua morte. E não somente a morte física, era também a morte mental, a morte espiritual, porque as pessoas com lepra eram praticamente amaldiçoadas, eram afastadas da família, da sociedade, pessoas que não poderiam abraçar mais os seus queridos amigos e irmãos, eram expulsas de casa. Você imagina o que era isso? Nós experimentamos isso um pouco, daquilo que os leprosos experimentavam no passado, quando nós estivemos na época da pandemia. Você lembra da época da pandemia, quanto era triste? Você lembra que a gente não podia ir na igreja? Você lembra que a gente não podia se aproximar das pessoas queridas? Eu fiquei meses sem visitar a minha mãe afastada, isolada, e nós não podíamos chegar lá. Nós vivemos naquela época o que chamamos de uma quarentena. Você lembra disso? Mas os leprosos do tempo de Jesus não experimentavam uma quarentena. Eles experimentavam, desculpe o trocadilho da palavra, uma quarentena. Era uma quarentena para sempre, isolados completamente. Viviam uma forma de preconceito social dentro da sociedade, eram expulsos, viviam fora da cidade. E aqueles 10 homens vivendo isso, então, eles começaram a depositar a confiança, a fé em Jesus, porque ouviram falar de Jesus, ouviram falar dos milagres de Jesus, ouviram falar que Jesus era o Messias, e creram então que Jesus era o Messias, esperaram o momento de Jesus passar por ali. E quando Jesus passa, eles começam a clamar de longe: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Aqui se encontra o primeiro nível de fé, e é o primeiro nível de fé que todo mundo tem. Todo mundo aqui na igreja, cada um de vocês também vive esse nível de fé. Até mesmo quem não é da igreja vive esse nível de fé.
Até mesmo quem não crê em Deus vive esse nível de fé. Como é que é, pastor? Que conversa fiada é essa? Quem não crê em Deus, quem é ateu, também vive esse nível de fé? Também vive uma fé? Sim, claro que sim. Porque esse primeiro nível de fé envolve você acreditar em alguma coisa ou alguém. Independente daquilo que você crê ou não, todo mundo acaba crendo e tendo esperança em alguma coisa, não é verdade? Todo ser humano que perde a esperança perde o direito de viver, perde a vontade de viver. E mesmo sendo ateu, diante de um problema, de uma doença, raciocina comigo aí, mesmo sendo ateu, ele vai confiar em alguma coisa, ele vai confiar nos médicos, ele vai confiar na medicina, ele vai confiar na ciência, ele vai confiar que alguém vai trazer a cura para ele. Então, independente daquilo que você é, como religioso ou não, todos nós experimentamos esse primeiro nível de fé, o nível de crer em alguma coisa. E aqueles homens desenvolveram esse primeiro nível de fé, e esse primeiro nível de fé fez com que eles clamassem, acreditassem em Jesus, e eles clamaram diante do problema deles, que ninguém poderia resolver, só Deus, e eles acreditaram, e eles começaram a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe o que aconteceu? Jesus parou. Jesus ouviu o clamor daqueles 10. Sabe o que me chama a atenção nisso? É que Jesus nunca, absolutamente nunca fica indiferente ao teu clamor. Se você acha que você está sozinho nesse mundo, entenda, você não está. Deus conhece você. Deus conhece as suas necessidades, as suas faltas, as suas vicissitudes, aquilo que você mais precisa e o que é melhor. Ele não somente conhece, mas Ele para te ouvir. Jesus parou. E Jesus para e Ele dá uma ordem. E a ordem era: vão, se apresentem aos sacerdotes. E aqui se encontra agora o segundo nível de fé. E esse segundo nível de fé agora já é um nível que vai filtrar mais vocês, porque não é todo mundo que tem esse segundo nível de fé. Como não, pastor? Esse segundo nível de fé envolve você pedir, em você clamar, em você querer alguma coisa, mas você acreditar que recebeu, mesmo que o sinal não seja aparente. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles homens. Você entende isso? Porque Jesus, ele fez ali, nesse episódio, uma coisa completamente diferente do que ele fez em todos os outros episódios de milagres dos evangelhos. E o que ele fez diferente, pastor? Jesus não se aproximou, ele não tocou o povo, ele não orou, ele não determinou a cura, ele não fez nada disso. Se você vai aos evangelhos, você vai ver que todos aqueles que pedem cura, milagre, Jesus faz isso. Ele apresenta um sinal. Mas para aqueles homens, Jesus não apresentou sinal nenhum. Ele somente deu o quê? Uma ordem. Vão, se apresentem aos sacerdotes. E por que dessa ordem? Porque nos tempos de Jesus, os sacerdotes, eles não tinham uma função somente religiosa, mas eles tinham uma função também sanitária. Como assim, pastor? Eram os sacerdotes, os líderes da comunidade, que atestavam a cura de alguém. Diante de uma doença tão grave como a lepra, que afastava o leproso da sociedade, somente o sacerdote era aquele responsável por diagnosticar a cura de uma pessoa e reconduzi-la ao seio da sociedade novamente. E quando aqueles homens ouviram a ordem de Jesus, aqueles homens não pensaram duas vezes, eles não questionaram, eles não ficaram olhando e dizendo assim: mas puxa vida, hein? Puxa, Jesus podia se aproximar e pelo menos fazer uma oração, né? Não! Eles obedeceram porque eles creram, mas não tinha sinal, e eles creram. E aqui vai o segundo nível de fé. E o segundo nível de fé é o fato de você pedir e você crer que já recebeu a resposta de Deus, mesmo que essa resposta não tenha vindo da sua maneira e no seu tempo. E aqui vai um grande desafio para a gente, não é verdade?
O desafio primeiro de aceitar uma resposta de Deus que muitas vezes não é a sua resposta. É difícil a gente aceitar a resposta de Deus quando ela não é aquilo que eu quero. E sabe o que está por trás de toda a resposta de Deus? Deus sempre responde você. Ah, pastor, conversa fiada. Eu já estou pedindo a Deus já há muito tempo algo e Ele não me responde. Eu não recebo. Recebe sim, você já recebeu. Só que o que está por trás da resposta de Deus é a sua salvação. O que está em jogo em primeiro lugar diante da tua vida e de Deus é salvar você, é a tua vida eterna. E o que Deus te dá é visando exatamente salvar você. E Deus sabe o que é melhor e o que é pior. Sabe ou não sabe? Deus sabe o que é melhor e sabe o que é pior. E aí a minha pergunta para você é: quando a resposta de Deus não é a tua, qual é o teu sentimento? O que você tem feito? Você tem aceitado ou lutado? Deus sabe o que é melhor para a tua vida, porque o melhor para a sua vida não é essa vida desse mundo. Você acha que essa vida que você vive nesse mundo é a melhor? Quanto tempo a gente vive nesse mundo aqui? Vamos fazer uma conta aqui. Quanto tempo que a gente vive nesse mundo aqui? 70 anos? Um pouquinho mais? 80 anos? Pode chegar a 90 anos? Ok, resuma a sua vida a 80, 90 anos e pensa o seguinte: depois disso acabou, não tem mais nada, c'est fini, terminou a vida. Eu pergunto para você, tem sentido para você isso? Eu pergunto novamente, tem sentido para você isso? Viver uma vida única aqui de 70, 80, 90 anos e acabou, nunca mais, acabou a tua existência? É claro que não faz sentido nenhum. E Deus, quando olha para você, Ele não está olhando para essa vida aqui que não vale nada. Ele está olhando para uma vida muito melhor para você, que é a vida eterna. Só que a gente não entende. Nós somos crianças espirituais quando se trata de vida eterna. Eu costumo dizer que muitas vezes nós agimos como crianças escolhendo o brinquedo errado. Como assim, pastor? Imagine a cena, vamos fazer uma experiência. Imagine que você pega uma criança, e aí você diz para essa criança assim: olha, eu tenho 2 brinquedos para te dar. Eu tenho esse, imagine que eu seja um menino, eu tenho esse carrinho aqui de Hot Wheels aqui, ó. Esse carrinho que custa R$10 no máximo da loja. E se você escolher esse carrinho, você vai ganhar agora. Mas em contrapartida, eu tenho uma bicicleta para te dar. Olha, eu tenho um carrinho de Hot Wheels, mas eu tenho uma bicicleta. O carrinho de Hot Wheels, se você escolher, você leva agora. A bicicleta, você só leva no Natal. Daqui para o Natal, mais 45 dias. Eu pergunto para você, adulto dessa igreja, eu pergunto para você, me responde aí. Se você fosse criança, aliás, você não, que você já é adulto, você pensa como adulto, mas se você vê uma criança nessa condição, o que você acha que a criança vai escolher? Ela vai escolher um carrinho. E por que ela vai escolher um carrinho, pastor? Porque se a bicicleta é melhor do que o carrinho, por que ela escolhe o carrinho? Porque a criança, ela visa o imediato, o agora. E sabe onde eu quero chegar com essa história? É que muitas vezes, diante da vida eterna e dessa vida que a gente leva, que não presta para nada, só dura 70, 80, 90 anos, e se você chegar lá, o diabo te apresenta um monte de carrinhos de Hot Wheels, e ele diz assim: ó, leve esse carrinho, e o carrinho não vale nada, não presta para nada, e Deus olha para você e diz: eu não tenho carrinho para te dar, o que eu tenho é muito melhor que isso, o que eu tenho para te dar é a vida eterna. Só que não é para agora, não é para agora, você tem que esperar. Mas a gente troca por aquilo que é agora. Mas aqueles homens confiaram, e aqueles homens foram então ao templo. E na medida que eles foram ao templo, o milagre foi acontecendo. Você lembra que eu gosto de fechar os olhos e ver como é que a cena aconteceu? E quando eu fecho os meus olhos, eu imagino aqueles 10 homens andando de Jesus para o templo. E na medida que eles andavam para o templo, sabe o que ia acontecendo? Eles eram curados. A lepra deformava fisicamente a criatura.
Eles eram tortos, aleijados, não tinham partes, principalmente as periferias do corpo, dedos, orelhas, narizes, tudo faltava, apodrecia, caía, a pele fedia. Mas à medida que aqueles homens andavam então em direção ao templo, exercitando o segundo nível de fé, a cura foi acontecendo. Imagina a cena comigo, aqueles homens conversando, um olhando para o outro, dizendo: fulano, você não vai acreditar, você está com o nariz agora, olha, bota a mão no teu nariz aí, está recomposto o teu nariz. E o outro dizia: fulano, então você não vai acreditar, eu não tinha nariz, agora tem, você está com orelha, você não tinha orelha, você está faltando um pedaço da orelha. Ou seja, na medida em que eles andavam, porque eles acreditaram, porque eles desenvolveram o segundo nível de fé, o milagre aconteceu. E quando eles chegaram no templo, os sacerdotes constataram o milagre. E aqueles homens descobrirem que estavam curados, a Bíblia diz que eles voltaram, cada um para sua atividade normal. Cada um foi visitar a sua família, visitar os seus amigos, voltar para sua casa, voltar para suas atividades sociais, para suas atividades de trabalho. A maioria daquelas pessoas, 9 dos 10 leprosos, não desenvolveram o terceiro nível de fé. E aqui eu não estou para julgar aqueles 9. E você também não deve julgar, porque eu acho que se estivéssemos ali, talvez fizéssemos a mesma coisa diante da dor e do sofrimento que passaram. Mas somente um voltou e desenvolveu o terceiro nível de fé. E sabe o que fez aquele homem? Ele voltou para Jesus, para o doador do milagre. No versículo 16, o evangelista Lucas, ele destaca que aquele homem, ele era o quê? Samaritano. E aqui vai um detalhe muito forte. O detalhe de que samaritano para o judeu não valia nada, não prestava. O samaritano, provavelmente na ideia do judeu, era o mais improvável de se entregar e de seguir Jesus. E talvez nessa noite eu esteja falando para alguém aqui, para alguém que olhe e viva esse tipo de preconceito. Alguém que olhe para você e diga assim: ah, eu conheço a tua vida, eu sei quem você é. Você teve uma vida sempre devassa, sempre afastado da igreja, de Deus, e agora você está aí querendo ser crente. Imagina, agora quer dar uma de crente. Quer enganar quem? Porque ele desenvolveu o terceiro nível de fé. E esse terceiro nível de fé o leva a Jesus, porque esse terceiro nível de fé é o nível da gratidão. Ser grato a Deus. Perceba que a palavra gratidão ela tem a mesma raiz da palavra graça. Graça, salvação. Aquele homem voltou para Jesus. Ele desenvolveu esse terceiro nível de fé. E somente ele pôde ouvir da boca de Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Somente ele teve esse privilégio de ouvir isso da boca de Jesus. Quantos que estão aqui nessa noite e precisam verdadeiramente reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Quantos que estão aqui precisam fazer isso? Eu costumo sempre dizer em nossas andanças por aí, que Deus não tem dificuldade nenhuma em perdoar os teus pecados. Aliás, Deus é Deus Todo-Poderoso, capaz de perdoar os piores, os mais terríveis, os mais horripilantes pecados. Pastor, conversa fiada, pastor. É que você não conhece a minha vida, tu não sabe a tranqueira que eu sou. Se você conhecesse como eu sou, você não diria um negócio desse, porque para mim não tem salvação, para mim não tem mais jeito. Mentira, tem sim. E olha para mim, Deus
Ele perdoa os teus pecados, mesmo que sejam os piores pecados. Mas sabe o que Deus não pode fazer? Mesmo sendo Deus, sabe o que Deus não pode fazer, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso? Deus não pode salvar aqueles que têm as melhores desculpas para Ele. Se você tem as melhores desculpas para não se entregar a Jesus, Deus não pode fazer nada, mesmo sendo Deus. Sabe por quê? Porque Deus respeita você, mesmo que você não queira se entregar para Ele. Deus tem poder para obrigar você a ser o que Ele quer, mas Ele não faz porque Deus é. Será que nessa noite eu falo para você que tem desculpas, boas desculpas para não se entregar, e você tem usado essas desculpas continuamente? Eu quero te dizer em nome de Jesus, hoje, nesse lugar eu determino acabar as suas desculpas. Não tem conversa, porque o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração. Aquele homem se entregou, aquele homem se voltou para Jesus. E ele seguiu Jesus estrada fora. O ano era 2008. Eu estava em São Paulo. Eu estava numa igreja que tinha acabado de ser construída num bairro na zona sul de São Paulo, chamado Jardim Três Corações. É uma igreja até hoje para 400 pessoas. E a igreja tinha gastado o dinheiro inteiro para construir um belíssimo templo, e isso faltou dinheiro para o banco da igreja. E me chamaram então para uma programação de uma semana, onde durante uma semana eu estaria pregando ali. E o povo sentava onde? Se não tinha banco, pastor, sentava em cadeira de plástico. Sabe essas cadeiras de plástico? Brancas? Pois é, tinham 400 cadeiras. E a primeira noite era um domingo. E então me posicionei, louvor, boa música, e lá subi agora no púlpito para pregar. Quando eu abri a Bíblia, apareceu um vulto por trás de mim, e era o terror de todo pregador. O que é o terror de todo pregador? Pregadores, o que é terror de pregador? Não sabe? Não vou nem perguntar para os pastores para não constrangê-los. Bêbado, não é bêbado? Claro que é. Por que é terror de pregador, pastor? Bêbado. Não porque o bêbado em si seja uma má pessoa, tá? Coitadinho, né? Tem aquele problema dele com a bebida, tem que ser ajudado, é uma doença. Mas o bêbado pode ser boa pessoa, mas quando está bêbado, normalmente ele acha que pode contribuir com o sermão do pregador. E as contribuições nunca são as melhores. Sempre estraga o sermão. E quando eu me dei conta, o bêbado não entrou pela frente da igreja, ele entrou por trás de mim. Eu levei um susto, porque ele entrou, e sabe como é que bêbado é, né? Medindo assim. Ele parou um pouquinho, ficou me olhando. Eu falei, misericórdia, Senhor amado, primeira noite não. E aí ele foi sentar onde? Onde eu tinha levantado. Na cadeira, a única cadeira vazia que eu tinha deixado para levantar para pregar, bem na minha frente aqui, ó. E ele sentou. Aí quando ele sentou, eu pensei, bom, vai estragar meu sermão. E Senhor, eu comecei a orar em pensamento. E sabe qual foi a minha oração naquele momento? A oração que nenhum pregador faz, mas eu fiz. Senhor, faz o bêbado dormir. Você já viu algum pregador pedir para o ouvinte, o espectador dormir na hora do sermão? Não, né? Mas eu pedi. E não é que eu tenho oração poderosa, gente. Quando eu acabei de ler os versículos que eu estava usando para o sermão, eu olhei para o lado, o dedo estava roncando. Bem aqui, ó. Eu falei, ô glória, Senhor. E fui pregar. E quando acabei de pregar, eu fiz um apelo. E as pessoas vieram à frente, inclusive o bêbado. O bêbado deu um salto, estava dormindo, mas ele acordou, deu um salto e ficou lá em pé. Eu falei, mas não está entendendo nada, né? Está bebinho, mas encharcado mesmo, sabe? Aí acabei de pregar.
E aí, é uma surpresa, homem, não faz isso não. Aí acabei de pregar, viu? Aí acabei de pregar. A musiquinha de fundo que eu pedi, você não colocou até agora, mas vamos lá. Eu acabei de pregar, fui cumprimentar o povo à porta, e aí no dia seguinte, obrigado. Só pode diminuir um pouquinho agora. Isso. Aí no dia seguinte, mais uma vez, fui pregar. Quando eu bato o olho na igreja, no meio, já não entrou por trás não. Bati o olho no meio e estava bêbado lá. Menos bêbado. No dia seguinte, ele estava lá de novo. E no dia seguinte eu já conhecia, na terça-feira, o povo da igreja já conhecia, sabia o nome, era Ivanildo. Aí, baixa um pouquinho. Aí eu fui cumprimentando as pessoas e no final o bêbado, o Ivanildo, chegou e falou assim: eu falei para o Ivanildo, rapaz, eu queria te fazer uma visita. Você deixa eu te fazer uma visita essa semana? É uma semana especial que eu estou fazendo aqui e eu queria te conhecer. Ele olhou para mim e falou: você vai me visitar, pastor? Eu falei: vou. Você vai mesmo? Eu falei: vou. Foi eu e o pastor aqui do lado, pastor da igreja. Vamos na sexta-feira na sua casa. Então quero ver, hein? Duvido, hein? Só vai mesmo? Vou passar meu endereço. Eu falei: não precisa. A igreja já pega o endereço dele. Na sexta-feira lá estava a gente, eu e o pastor José Nardo. Chegamos na casa simples, e aí estava ele, a esposa, os 2 filhos nos esperando. E aí nós entramos na casa, começamos a conversar, e eu disse: Vanildo, como é que você vê a igreja? Você está vindo à igreja toda semana, como é que você vê a igreja? E ele disse: pastor, eu não sei se você reparou, mas eu tenho um probleminha com a bebida. Eu pensei comigo: eu nem vou perceber. E pastor, esse problema já o carrega há muito tempo. Eu falei: muito tempo? Muito tempo quanto tempo? Ele falou para mim: pastor, eu bebo desde os 8 anos de idade. Meu Deus do céu. Eu falei: como é que é? Você bebe desde quantos anos? 8 anos, confesso, Vanildo. Você tem quantos anos? Ele falou: tenho 36. Vanildo, você bebe há quase 30 anos, é isso que você está me dizendo? Como é que alguém começa a beber com 8 anos? Ele falou: pastor, meu pai era alcoólatra, e eu gostava muito do meu pai, eu amava meu pai era um grande homem, não tinha problema com a bebida, mas eu acompanhava, e meu pai me dava o que ele bebia. Se meu pai bebesse cerveja, ele me dava cerveja. Se ele bebesse cachaça, ele me dava cachaça. Se ele bebesse conhaque, ele me dava conhaque. Ele me dava assim para dar uma bitoquinha, para experimentar. E da bitoquinha eu fui dando gole. E do gole foi para um copo. E do copo foi para 2. Meu pai morreu quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. E eu me viciei completamente na bebida, creio eu, com 16 anos. Eu me lembro que eu não ficava mais sem beber. Não conseguia. Isso está acabando com a minha vida. Eu já tentei parar de beber e não consigo, pastor. Olha a minha família, olha meus 2 filhos. Eram 2 filhos adolescentes. A minha mulher já me ameaçou, já me largar várias vezes. Pastor, naquele domingo que eu fui na igreja pela primeira vez, eu acordei de manhã e os moleques estavam jogando bola. Aí a mulher disse assim: ó, Ivanildo, vai no açougue, compra a carne para o almoço e volta. Pastor, eu sou pedreiro. E já tinha me dito que o Ivanildo era o melhor pedreiro do bairro. O melhor pedreiro do bairro. Só que assim, pastor, quem contrata o serviço é minha mulher. Minha mulher chega na obra e diz assim: quanto é que você vai pagar para o Ivanildo? É X. É o seguinte, sexta-feira eu estou aqui para você pagar da semana. É na minha mão, não dá dinheiro na mão dele não. A mulher era braba. E naquele dia eu acordei, ela disse assim: vai comprar carne, toma o dinheiro aqui. E ela me deu dinheiro contado. E eu fui comprar carne, pastor. Só que tinha um problema. Tinha um problema entre a casa e a casa de carne. E qual era o problema? Tinha um boteco no meio do caminho. E eu passei pelo boteco, lá estavam os amigos. E os amigos começaram: e aí, Ivanildo, tudo bem? Entra aí. Aí Ivanildo: não, estou sem dinheiro. Ah, mulher, né? Não tem problema não. Entra aí que a gente paga. E paga uma, paga 2, paga 3. Ivanildo pegou o dinheiro, falou assim: não, vai ficar feio, vou pagar também. E pegou o dinheiro da carne e bebeu todinho o dinheiro.
E ele disse: chegou uma hora, pastor, no final daquele dia, no domingo, que eu não fui para casa, não, eu perdi os sentidos, e eu caí na sarjeta da rua. Era mês de junho, fazia frio em São Paulo, eu estava só de camiseta e bermuda, e quando eu me dei conta, eu estava ali, quase à noite, já o sereno de São Paulo caindo sobre mim. Eu não conseguia levantar, não tinha forças para levantar. E quando eu consegui fazer, eu orava para Deus, eu pedia para Deus: Deus, cadê você? Cadê você que me ajuda? Eu preciso de ajuda, eu vou perder minha família. E ele conseguiu se levantar, e nessa hora que ele estava cambaleando, vem passando de carro um irmão da igreja. E o Ivanildo estava sozinho na rua, sozinho, não tinha ninguém na rua. São Paulo frio, ninguém sai na rua. E aí o irmão passou, ele estava cambaleando pelo meio da rua. O irmão pensou assim: o senhor vai ser atropelado. Encostou o carro, encostou para o Ivanildo e disse assim: filho, você não pode ficar assim não. Vamos fazer o seguinte, você mora onde? Aí o Ivanildo: não sei. Então vamos fazer o seguinte, entra no carro, vou te levar para a igreja. E o irmão botou o Ivanildo dentro do carro, bêbado, sujo, vomitado, sujo, e levou para a igreja. Chegou na igreja, tinha estacionamento lá nos fundos da igreja. O homem parou o carro, mandou o Ivanildo descer e disse assim: ó, Ivanildo, espera aí que eu vou estacionar o carro, já volto. Quando o irmão voltou, cadê o Ivanildo? O Ivanildo entrou, subiu as escadas, foi entrar pelos fundos da igreja. Aquela história que eu falei, que entrou pelos fundos da igreja. Até levei um susto. Falei: que é isso? E ele falou: pastor, eu assisti o sermão inteirinho. Eu olhei para ele e falei: Ivanildo, você pode ter feito tudo naquele domingo, menos que assistindo o sermão, cara. Você estava dormindo, rapaz? Ele falou: estava não, estava acordadinho, só estava de olho fechado. E quando você fez o apelo, eu entendi que aquele apelo era para mim. Eu aceitei aquele apelo, pastor. E aí estou ouvindo: segunda, terça, quarta, quinta. Hoje eu vou lá. Agora me responde uma coisa, pastor. Falei: o quê? Ele pegou o braço, a mão, estendeu para mim assim, ó, e perguntou: o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo, Ivanildo. Por quê? Por que você está me mostrando a mão? Você não tinha mão? Passou a ter? Ele falou: não, pastor. Você não está entendendo não, né? Pastor, hoje é sexta e eu estou desde quarta-feira sem beber. Quarta-feira foi a última vez que eu coloquei um gole de cachaça na boca, porque um colega me deu na hora do almoço. E sabe o que aconteceu quando eu acabei de beber aquele gole de cachaça? Eu vomitei o almoço todinho. E toda vez que eu sinto o cheiro da bebida, só o cheiro, já me dá uma repulsa que eu não consigo beber essa desgraça mais. Me diz o que está acontecendo comigo, pastor, porque assim, ó, desde quarta-feira até agora, ó como é que está minha mão. Eu falei: sim, o que tem então, mano? Pastor, você não está entendendo. Eu estou sem tremer. Eu estou há 2 dias sem beber e eu não estou mais tremendo. Pastor, isso nunca aconteceu. Quando eu fico sem beber, eu tenho que beber até desodorante. Pastor, eu já bebi até desodorante. Qualquer coisa que tenha álcool eu tenho que beber, porque senão eu não paro de tremer. Eu não estou tremendo. O que está acontecendo comigo? E ele perguntava isso agora chorando para mim. Eu dizia: Ivanildo, sei lá o que está acontecendo contigo. Aliás, eu sei. Você está entendendo que isso é um milagre? Isso é um milagre. Resumindo a história, eu tive o privilégio de batizar o Ivanildo em dezembro de 2008. Dezembro de 2008. No mês seguinte, em janeiro de 2009, eu fui transferido para Curitiba. Nunca mais vi Ivanildo. Até que em 2018, 10 anos depois, era a época de Semana Santa. E eu, como professor de teologia, mando os meus alunos de teologia para fazerem Semanas Santas nas igrejas. Vou espalhando o povo. E aí mandei um aluno meu para São Paulo. E mandei um aluno meu
para a Associação Paulista Sul, mas não sabia que igreja ele ia. E estou lá um dia de domingo, no almoço, de repente eu recebo uma mensagem do WhatsApp, era a mensagem do André, e tinha uma foto. Agora sim, coloca a foto aí. Agora coloca a foto aí. E aí mandou essa foto para mim. De terno, do lado esquerdo, é o meu aluno André, que hoje é pastor em Vitória, no Espírito Santo. E ao lado dele, ele perguntando para mim: você conhece esse camarada aqui? Ah, conhece esse camarada aqui. Olhei e falei: não conheço, quem é? Pastor, eu estava na igreja, comecei a pregar, disse que era aluno de teologia lá da faculdade do Paraná, e disse que o meu professor me mandou para cá. O nome dele é pastor Marcelo Cardoso. Esse homem desesperado, então, acabou o culto, veio me procurar e disse: você é aluno do pastor Marcelo Cardoso? Como é que é esse pastor Marcelo Cardoso aí? E ele foi me descrevendo. E aí o Ivanildo olhou, postou a cabeça e falou: mas não é parece com esse não. Na época ele tinha cabelo, não era careca, era magro, não era gordo, mas ele foi ligando os pontos e dizendo: não, é esse pastor mesmo. Aqui a foto, ó. Quando ele olhou, era o Ivanildo. Ivanildo 10 anos depois. Ivanildo casado na igreja, pai de 2 filhos na igreja, os filhos formaram família na igreja, os netos estão na igreja, e o que é melhor, Ivanildo, está vendo a camisa? Aqui não dá para ver, mas abaixo tem o logo da Novo Tempo na camisa dele. Essa camisa azul, o logo da Novo Tempo. Sabe por quê? Porque Ivanildo, ele tem uma classe bíblica na igreja do Jardim Três Corações, interessados na Novo Tempo, e ele leva por ano, no mínimo, 30 pessoas a batismo. É isso que Jesus faz na vida daqueles que se entregam, daqueles que experimentam o terceiro nível de fé, o nível da graça, o nível da gratidão, porque eles se entregam, porque eles entendem o que Jesus fez e faz na vida deles. Você precisa se entregar para Jesus. Você está aqui nessa noite, precisa se entregar para Jesus. Você acha que você não tem esperança? Tem sim. Creia, tem sim. Você só precisa se entregar. Você não precisa colocar as suas desculpas para Deus. Basta apresentar os teus pecados para Ele, e Ele está pronto a te perdoar. Eu quero terminar essa mensagem fazendo 3 perguntas. São perguntas bem diretas. Eu vou fazer essas perguntas, nós vamos orar. Aliás, a Cíntia vai cantar, a gente vai orar e a gente vai embora em nome de Jesus. Primeira pergunta, é para conhecer vocês. Eu não conheço vocês, não conheço a igreja, não sei quem é irmão da igreja, quem não é. Eu sei que tem muita gente visitando aqui. E a primeira pergunta é para conhecer vocês mesmo. E a primeira pergunta é: quantos que estão aqui nessa noite e são os nossos amigos não adventistas, que vieram aqui, estão nos visitando, dando prazer da presença? Obrigado, obrigado. Levanta a mão, por favor. Você pode levantar sua mão ali atrás. Obrigado, casal. Ali no fundo, aqui. Olha quanta gente. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Eu quero dizer uma coisa. Sabe o quê? Essa aqui é a casa de vocês. Vocês creem nisso? Sabe por que é a casa de vocês? Porque é a casa do nosso Pai. E se é a casa do nosso Pai, meu pai e seu pai, então é a nossa casa, é a nossa família. Agora eu quero pedir um favor. Não para você mais. Como eu não posso sair daqui e cumprimentar cada um de vocês, bem quisera eu vou pedir para alguém da igreja fazer isso. Só que aí faz o seguinte: você da igreja vai até essa pessoa que está nos visitando, dá um abraço apertado, dá as boas-vindas para ela, diga que essa pessoa é muito querida aqui. Mas faz isso sentado não, faz isso em pé, bota esse povo em pé, porque é abraço apertado, aqui de quebrar o osso. Faz isso agora, igreja, levanta aí, anda, tem muita gente para você abraçar aí, abraça ali, abraça, isso enquanto você está feliz com a presença dessa pessoa, nessa noite, amém. E fica aí, não sai daí, não sai daí, abraça e fica aí, não sai daí, que eu vou para a segunda
pergunta. A segunda pergunta é, quando eu falei que é para quebrar osso, eu estava brincando, tá? A segunda pergunta, fique em pé, e fica aí do lado, você que é membro da igreja, fica do lado dessa pessoa. Segunda pergunta, alguém nessa noite aqui que já se considera adventista, mas ainda não é batizado? Frequenta a igreja adventista, mas não é batizado ainda por algum motivo? Tem alguém aqui nessa condição? Tem alguém assim? Tem alguém que se considera adventista e não é batizado ainda? Não tem? Terceira pergunta, e a gente termina com uma oração. Termina com a música da Cíntia e uma oração. Terceira pergunta é: há alguém aqui nessa noite que já foi adventista? Já frequentou a igreja, já foi membro da igreja e se afastou? Não estou aqui querendo saber por quê, quais são os motivos. Talvez você tenha bons motivos, mas eu quero te dizer uma coisa: eu estou muito feliz que você está aqui. Sabe quem está mais feliz ainda? Deus. Tem alguém nessa condição aqui? Ali. Tem mais alguém? Mais alguém? Não? Só ela? Cadê? Você, desculpa, perdão. Eu quero fazer um convite para você. E faço isso humildemente, porque eu quero realmente conhecer você. Você me permite de orar por você? Você me permite de orar por você? Você me permite que eu ore por vocês? Permite? Você me permite que eu ore por você? Traz aqui, casal aí, vocês permitem que eu ore por vocês? Vocês podem vir para cá, por gentileza? Podem vir para cá? Sabe por que eu estou chamando vocês? Porque além de orar por vocês, eu combinei com a Cíntia e com o Nelson que a gente vai dar um presentão para vocês. E sabe qual é o presentão? A Cíntia vai cantar uma música agora, especialmente para cada um de vocês. Eu não quero que elas venham sozinhas. Se você, dentro da igreja, abraçou, você se comprometeu agora de vir com essa pessoa aqui, ó. Tem que ficar junto da pessoa. Vem pra cá e fica junto. Não deixa sozinho, não. Isso, vem pra cá. Ô irmão, pode ir. Pode ir. Isso, tudo bom? Deixa eu assim, vai ser, irmão. Amém. Cíntia, agora é por tua conta. Profetiza aí, filha. Profetiza por essa música. Chega pertinho aqui, ó. E canta no coração. Chega lá no coração de cada um deles. Preste atenção na letra, hein? Todo dia. Preciso ouvir tua voz. Você está com o coraçãozinho aberto para ouvir a voz de Deus. Deus tem planos e propósitos na vida de vocês. Deus quer salvar você. Somente Deus conhece a tua vida. Eu
pastor querido, vocês entenderam a mensagem dessa noite? Eu tenho passado por vários lugares e eu tenho dito isso porque é um compromisso meu com Deus. Compreenda, Jesus está voltando. Jesus está voltando, gente. Olha para o mundo e você tem alguma dúvida disso? Do jeito que o mundo está, do jeito que estão as pessoas, o mundo está de cabeça para baixo e os sinais estão se cumprindo a cada dia. Pastor, como é que eu sei? Estudando a Bíblia. Você já estudou a Bíblia? Você está estudando a Bíblia? Eu sou professor de teologia. Eu tenho mais de 150 alunos que pagam caro para estudar a Bíblia. 4 anos estudando a Bíblia. Pagam em torno de R$1.500 de mensalidade para estudar a Bíblia. E aqui a gente oferece para você um estudo da Bíblia. Sabe quanto custa? Adivinha? É caro, hein? Como nada. Tem que valorizar o estudo da Bíblia. Custa o teu sorriso e a tua boa vontade. Só isso. Basta você querer. Essa pessoa que está ao teu lado aí, ela vai oferecer um estudo bíblico para você. Se eu fosse você, eu não pestanejava e aceitava. Vale a pena. Vale a pena estudar a Bíblia. Muito bom. Deus seja contigo. Deus seja contigo. Você mesmo. A gente vai terminar com uma oração. E no final dessa oração, essa pessoa que é membro da igreja vai fazer um convite para estudar a Bíblia contigo. É para você aceitar. Combinado? Combinado. Igreja, fechamos os olhos agora. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite. Muito obrigado porque a Tua palavra foi aberta e dela saiu o poder. Poder porque não nelas tenha poder próprio, mas poder pelo Teu Santo Espírito. E nesse momento, Senhor, eu quero entregar a vida de cada uma dessas pessoas em Tuas mãos. Tu conheces, Senhor, Tu sabes quem são. Pai eterno, faça um milagre na vida delas. E o milagre maior é salvá-las, em nome de Jesus. Nós queremos ir para o céu, queremos entregar nossa vida, o nosso coração a Ti. Perdoa os nossos pecados, dirija a nossa vida e abre o entendimento para que elas aceitem esse convite de estudar a Tua palavra. Seja conosco, nos dê boa noite na Tua presença e uma manhã abençoada, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Faz um convite aí e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida de que nesta noite a sua mente foi conduzida para a eternidade, por intermédio das músicas aqui ouvidas e também por intermédio da mensagem pregada. Eu quero fazer um convite para você que veio aqui à frente. Antes de finalizarmos o ano, nós queremos ter mais um batismo. Se você se sentir tocado, nós esperamos você para esse batismo. Eu quero poder agradecer também os nossos irmãos de outras igrejas que estão conosco, nos visitando. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe você. Amém? Os nossos amigos que se encontram conosco, vieram aqui à frente, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E de uma maneira toda especial, a gente não teve tempo, mas eu quero poder agradecer os pastores que estão conosco, né? Pela participação. Vou começar aqui pelo pastor Fábio, que é o nosso presidente para a Associação Leste Mato Grossense, já esteve conosco outras vezes. Também o pastor Rael, que está conosco, ele é responsável para coordenar a caravana para alguns distritos, não é? Também tenho que agradecer a Cíntia, que Deus continue abençoando poderosamente você, o seu esposo também. Pastor Marcelo, eu sei que não é fácil todo esse tempo longe de casa, de um lugar para outro, mas como vocês ouviram, este é o ministério.
Esse é o trabalho que Deus colocou para ele, salvar pessoas para ele. Pastor Marcelo, que Deus abençoe. Meus queridos, que tenha todos uma boa noite, que Deus nos leve em paz e que a graça do Senhor Jesus nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Muito obrigado e que tenha todos uma boa noite.